Muito bom dia, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 19/10/2020. Oh, meu Deus do céu. Tem uma coisa que eu não falei pra vocês, né? A véspera das eleições nossa vai ser uma sexta-feira 13. Não sei se vocês estão sabendo. A eleição é dia 15 cai no domingão. E a véspera, sexta-feira 13, hein? Nós vamos ter uma surpresa maravilhosa aí. Vamos que vamos, hein? Eita, nós! Vamos lá vendo os números aqui? Vamos lá, bolsas de valores. Vamos ver como é que tá internacional. 0 a 0, nem sobe nem desce, está em 12 mil pontos e 900, 12.900 o DAX, ou seja, está super alto, está super bem. A brasileira, 98 mil pontos, caiu 0,8% na sexta-feira, mas está bem ainda, pelo menos na quantidade de pontuação dela. 98 mil pontos é um valor muito bom, tá? Não vamos esquecer dessas coisas. E o dólar? O dólar tem subido dia a dia, 0,5%, pontos, o que mais 0,5%. Sexta-feira subiu mais 0,3%. Foi a 5,64. Então estamos aí na estabilização de subida, subindo que nem um foguete. Oh, tá nós, e vamos que vamos. Vamos para as notícias. Hoje não tem muita notícia financeira não, tá? Hoje o negócio nós vamos ficar mais de polêmica, vamos entender um pouquinho mais de alguns cenários aí, bater um papo aí, tá? Companhias abertas não aumentam. Isso aqui eu tô lendo na CNN. Companhias abertas não aumentaram o endividamento durante a pandemia. Isso é um ótimo sinal. Em tempos de crise é comum que as empresas emitam dívidas para conseguir fechar as contas. Mas não foi o que aconteceu com as empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Ao menos quando analistas em conjunto. Isso fica claro ao comparar o valor de mercado delas, número obtido ao multiplicar a quantidade de papéis pelo preço da Bolsa de Valores do Brasil, Bovespa, e o valor da empresa, ou Enterprise Value, que é o calculado a partir da soma do valor do mercado com a dívida líquida e a participação dos minoritários. De acordo com os estudos da Economativa, o valor do mercado de 243 companhias não financeiras listadas na Bolsa, ou seja, sem ser bancos, né? Em dezembro de 2019 era de 3,32 trilhões de reais. Agora está em 3,19 trilhões. E outra, eu falo mais, hein? Hoje está 3,19 trilhões. E o dólar explodiu. Então, se as dívidas foram criadas em reais e o dólar explodiu, automaticamente quando eles corrigirem os preços da inflação, eles vão ter muita facilidade de pagar essas dívidas. Por quê? Os índices de reajuste dos juros de empréstimos está abaixo do valor da inflação. Ou seja, as empresas vão ter ganho em cima disso, certo? Então agora é o momento de aumentar os preços. Se eu fosse um diretor, um presidente de uma multinacional, eu ia aumentar os preços no mercado e ia quitar as dívidas, porque agora está barato quitar as dívidas, porque ainda não veio os índices de reajuste, que vão vir e sempre demora 6 meses para começar a cair para o povo, ou seja, começa a cair daqui 6 meses, então eu já consigo antecipar isso e diminuir as dívidas, e é o que está acontecendo, e a dívida sendo em real, significa que diminuiu 40%, porque foi a valorização do dólar frente ao real. Então, olha, o milagre do dólar, do câmbio, fez com que as multinacionais, empresas gigantescas, diminuíssem suas dívidas e empréstimos em 40%. Eu peguei um valor naquela época e vou pagar muito menos agora. E aí? E os bancos? Quem que fica com esse prejuízo? É o banco? É o investidor que depositou o seu dinheiro no banco? Alguém fica com essa dívida. Quem que vai ficar com essa dívida? Pois é, a gente não pode se esquecer dessas coisas, tá? Porque sempre quando alguém ganha, alguém perde. Sempre assim, sempre, 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 tá? Fiquemos bem conscientes sobre essas coisas. Por sua vez, o Enterprise Value está na casa dos 4,4 trilhões ante 4,31 trilhão registrado em dezembro do ano passado.
No período da pandemia, os preços das ações caíram, mas a dívida das empresas não mudou tanto, porque ninguém contraiu mais dívidas para fazer mais investimentos. Muito pelo contrário. As empresas fizeram uma coisa que a Bolsa ama e adora: mandou funcionário embora. Todas as vezes que empresas mandam funcionário embora, as ações sobem, que é uma beleza. Tem dessas coisas, viu? Eu sempre fiquei de olho nisso daí, mas sempre acontece isso daí. E vamos lá. A conclusão é que as empresas tivessem aumentado substancialmente o endividamento, seu enterprise value seria muito maior, já que as ações estão retomando os preços pré-pandemia. E é verdade, então sim, 98 mil pontos está altíssimo, certo? Se eu não me engano, eles estavam 110, 112 mil, né? E vai chegar, isso aí é questão de tempo só. Se não acontecer nenhuma calamidade internacional, né? Que temos que ficar de olho, porque a coisa está muito instável lá fora e não só no Brasil. Bom, aí eles têm uns gráficos aqui, mas vamos passar para outra parte aqui, outra situação. Que isso daqui é complicado, hein? Principalmente para os Estados Unidos, né? Que vai perder a sua maestriz, né? CNN ainda Business, vamos lá, o que fala aqui no jornal? PIB da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre e mantém recuperação. A economia da China segue um sólido movimento de recuperação, enquanto o país e o planeta tentam deixar para trás a turbulência causada pela pandemia do novo coronavírus. Certo? Quer dizer que o coronavírus já existe, já sim, senhor. Tanto é que aquela vacina que todo mundo toma nos postinhos de saúde, que são aquelas dos idosos, então aquela lá é coronavírus, mas é a versão MERS e SARS, tá? Logo vai ter a terceira versão aí. A segunda maior economia do mundo cresce 4,9% no terceiro trimestre, de julho a setembro, em comparação com o ano anterior, de acordo com as estatísticas do governo divulgadas na segunda-feira. Mas já saiu nota falando que a economia chinesa já passou a americana em alguns pontos. O ritmo foi mais rápido do que o aumento de 3,2% registrado no segundo trimestre, quando o país conseguiu evitar a recessão que atingiu o resto do mundo. O crescimento, porém, também foi um pouco mais fraco do que o esperado. Analistas ouvidos pela Refinitiv previram que a economia da China cresceria 5,2% no terceiro trimestre. Gente, é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu vejo sobre o crescimento da China desse tamanho e patamar. Bom, vamos lá. A população chinesa, primeiro, a população chinesa, ela equivale a toda a América Latina inteira, se a gente pode assim juntar e fazer um mexidão, vai. Junta a população americana, 400 milhões, mais brasileira, 200, mais alguns países aqui, Argentina, Uruguai, Peru, Chile, Guiana, Venezuela e Canadá, vai dar 1 bilhão e tralalá e vai ficar igual a chinesa. Ou seja, um país só, ele tem a potência consumidora e populacional, um país só, de vários países, e incluindo os Estados Unidos, uma potência gigantesca. Então as pessoas pegam e falam assim: professor, se por acaso amanhã acontecer algum conflito internacional, a terceira G, aí o que acontece? O que aconteceria? Eu falo para vocês. Se a China sair linda e maravilhosa, ela já é fortíssima, porque ela já tem o tamanho de um consumidor, de uma potência, de um continente, aliás, de dois, da América do Sul e da América do Norte, por exemplo. E se bobear, joga a África no meio junto. Ok? Porque a população africana não é tão alta. Somando tudo, dá bastante, mas eu falo assim no sentido de... Nossa senhora, até a barriga tá roncando aqui. No sentido de... Como é que eu poderia falar?
de volume de pessoas. Agora, se ficasse a China e a Índia, que diferença faria a Europa? Que diferença? Porque você fala, rapaz. E é nisso, nessa potência gigantesca da China, que eu estou vendo algumas coisas interessantes acontecendo no planeta, que eu gostaria de conversar com vocês. Vamos lá. Então aqui, vamos lá, BBC News agora, tá? Antes era CNN, agora é o BBC News. Eleições na Bolívia, projeções dão vitória a candidato de Evo Morales, mas atraso em contagem cria tensão. Mas de qualquer forma, no mínimo ele vai para o segundo turno e a probabilidade de ele ganhar é altíssima no primeiro turno já, certo? Então é um candidato socialista. A Argentina, candidato socialista. O Chile caminhando para o socialismo. A Bolívia já entrou no socialismo. Os Estados Unidos correndo um sério risco entrando no socialismo. Ou seja, tudo o planeta entrando no socialismo. Ou seja, a parte social sendo mais importante que a capital. Ótimo. Para a China isso é um prato cheio, porque enquanto todos estão vendo o social, a China está vendo o capital. Capital. Maravilha? Pois bem, se a China está vendo o social, o capital, e ela está tendo uma força muito grande de representatividade de consumo desses países, Brasil, o que mais exporta, o Brasil exporta é para a China. A Argentina está sendo China. Os países, porque a China está pegando e vindo para a América e falando, eu vou ser o consumidor de vocês. Antigamente eram os americanos, agora serei eu. E nisso a moeda de compra então você vai, o peso argentino vai comprar do chinês, da moeda chinesa. Aí essa conversão eu coloco o dólar no meio do caminho. Brasil, real, vou comprar da China, coloco o dólar no meio do caminho. Meu filho, ó, por que não transformar os BRICS, que já tem um banco, em criar uma moeda dos BRICS, que tem Rússia, que é gigante, potência, você tem Índia, potência, você tem China, potência, você tem África do Sul, potência, e você tem Brasil, potência, e pelo menos em volume de pessoas. Ou seja, se criar uma moeda dos BRICS, essa moeda vai ter muita força e vai ter muita representatividade. Por quê? Porque nós estamos falando de cerca de 70%, para não falar 80% da população do planeta inteiro. Só nesses 5 países. Vocês já pensaram? E se eu fizer isso, for uma moeda única para todos, primeiro eu crio uma moeda de conversão, uma moeda de câmbio, aonde ela não vai existir fisicamente, só virtualmente, só para câmbio, só para uma relação de trocar essa moeda por aquela, essa por aquela, para não ter que ficar usando o dólar e ajudando os americanos. É uma forma de quebrar os Estados Unidos, e vai acontecer. Fiquem de olho porque vai acontecer. Eu só não sei se vai ser com o BRIC, mas que vai ser, que vai aparecer outra moeda, vai quebrar os... Vai quebrar o euro, vai quebrar o dólar, vai quebrar tudo isso daí. Pois bem, vamos lá. Imaginando que tem essa situação e os BRICS pega e toma. Se não for a própria moeda chinesa, porque pelos relatos que eu andei vendo na internet, a China está tentando forçar com que a Argentina use a moeda chinesa. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se amanhã o BRIC criar uma moeda, como se fosse o euro, uma moeda de vários países, eu acharia maravilhoso. Eu ia apoiar de olhos fechados, porque eu não ia ter mais diferença de câmbio de um país para o outro. Eu ia ter eficiência. Se eu tiver eficiência, eu cresço e ganho mais dinheiro do que o outro. Se eu não tiver, eu tomo no nariz. Pronto. Só que, por ser as maiores potências, eu não vou ter mais exploração. A minha moeda é mais forte que a sua. A minha mais... Não, filho, somos todos iguais. Não tem mais isso. Vem o cara aqui que ganha um salário mínimo, vem um americano que ganha um salário mínimo
E o salário mínimo do americano é 10 mil reais por aqui. Então o cara vem, compra o que ele quer, faz o que ele quiser. Porque aqui ele é o rei, ele é milionário. E lá ele é um pobretão. Por causa do quê? Por causa do câmbio. Para não ter brincadeirinha de ministro da economia ficar brincando com o câmbio e ficar ajudando empresas. Tá aí. Brincadeirinha. Ajudou empresas. Olha só que coisa mais linda, né? Ajudou um monte de empresas multinacionais. E quem vai pagar esse pato aí? Banco e povo. Através da inflação, com subida dos preços. É assim que funciona. O mercado é assim que funciona. Então, eu tô falando para vocês uma tendência. Vai acontecer isso que eu tô falando, mais cedo ou mais tarde. Eu não sei quando. Pode levar 1 ano, 3 meses, 10 anos, 50 anos, mas vai acontecer. Vai acontecer. 50 anos acho que não, acho que é menos. Que a China já está tomando uma postura de liderança. E o presidente chinês, ele não é muito, sabe, de falar, muito populista. Apesar que a China chama China popular, né? Popular da China. Mas ele não é populista. Você vê que ele é bem centrado, ele fala pouco, ele pega e tá impondo coisas nesses últimos anos. Ele tá impondo, não é assim não, você tem que respeitar eu, não é assim não. Você tá pensando que você é quem? Não é assim não, qual é que é? O que tá acontecendo? Pois é. Então nós vamos ver um movimento, inclusive aqui no Brasil, com o apoio da China, através de redes sociais e outras coisas, fazendo com que aqueles que odeiam a China quebrem e aqueles que amam subam. Eu não amo nem odeio, eu sou neutro. Eu já falei isso para um monte de vezes. Eu sou espiritualista. Todos são meu irmão. Não interessa que país que ele nasceu ou deixou de nascer. Uns com mais evolução, outro menos evolução. Uns com culturas melhores, outros com culturas piores. Mas, professor, você gosta da China? Eu amo os meus irmãos. Eu não gosto de que eles cortem o direito da religião, cortem o direito de outras coisas. Então, essas coisas eu evito, eu não gosto, não quero. Por isso que eu tenho um pouco de restrição. Mas não no mercado em si, porque tudo é mercado, certo? Se acontecer de criarmos uma moeda continental como o euro fez, ou como o dólar acabou fazendo, eu acho que nós vamos sair ganhando muito, mas muito, 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 mas muito mesmo. Vamos lá, BBC News. Qual é a posição da OMS sobre o confinamento contra o bichinho voador aí? Vamos lá. Gente, eu entrei nas redes sociais esse final de semana e falei assim, até escrevi no meu perfil social, falei assim, eu gostaria de ter as pesquisas onde ela pega e mostra porcentagens e fala assim, olha, o uso da máscara melhora da gente não pegar a doença. Ok, melhora quanto? Porque o termo melhora, pelo dicionário, ele pode ser assim, 0,0000001%, ou seja, praticamente zero, certo? Você arredondando daria zero. Mas como tem um umzinho ali na frente positivo, melhora. Então, eu queria ter dados. Eu só vejo jornais pegando e falando assim, olha, aconteceu uma pesquisa em Michigan, aconteceu uma pesquisa na Índia, aconteceu uma pesquisa não sei aonde. Tudo bem, aconteceu uma pesquisa, e daí? Eu quero ver os números. Porque lá eles falaram que melhora. Melhora quantos por cento? Não tem. A gente precisa ter um pouco mais desse lado das exatas, gente. Porque tomar decisão e falar para as pessoas que elas são obrigadas a X, obrigadas a Y, sem eu ter números, sem eu conseguir fazer as minhas análises e pegar e olhar, eu não consigo fazer. Eu tô falando isso porque, sabe como? Por que eu tô falando isso aí? Já simulando eu como vereador. Inclusive, gente, quem puder me ajudar, me ajuda nessas eleições aqui em Campinas, hein? Meu número aqui em Campinas é 55156. Anota isso daí no papel, 55156. Pega o papel, volta o vídeo para trás, anota esse número para votar, pede pro parente, pro tio, pro filho, pro cachorro, pede para quem for. Pede para votar para me ajudar. Vamos lá. Eu vou virar um vereador. A cidade aqui da cidade aqui em Campinas vai falar assim, olha, nós vamos fechar os parques por causa do não sei o que, todo mundo é obrigado a usar máscara. Baseada no quê? Não, no cientista que falou. Não, o cientista falou pra mim, entra por aqui, sai por aqui. Porque cada cientista fala uma coisa. A OMS aqui de novo tá falando que agora não defendemos o confinamento como princípio, meio de controle desse vírus.
Tá aqui falando. Nós, a Organização Mundial da Saúde, OMS, tá aqui no jornal. Não defendemos o confinamento como o principal meio de controle desse vírus. Então, uma hora eles falam que sim, outra hora eles falam que não. Uma hora fala que sim, outra hora fala que não. Baseado no quê? Aonde eles estão tomando essas decisões? Em falas de cientistas? Ou em pesquisas onde sai o número? Se é pesquisa, eu quero saber esses números. Parece que não tem. Então as pessoas estão tomando decisões da vida de todo mundo. Eu estou obrigando, vamos falar que eu sou um prefeito. Eu estaria obrigando você a fazer uma coisa baseada numa suposição e não numa verdade absoluta. E nesse caso, eu não gosto da verdade absoluta, mas nesse caso, em questão de ciência, tem que ter a verdade absoluta. Na espiritualidade, não, porque não se tem a ciência ainda. Quando tiver, vai ter que ser em cima da verdade absoluta. Porque aí vai ter provas fidedignas para tal. Mas como não, então o que tem que fazer? Tem que ter números. Eu se eu fosse o diretor de uma multinacional, eu vou tomar minhas decisões em cima de números. Então eu quero números. Para eu decidir o que eu vou fazer da minha vida, eu quero números. Ele só mostra o número de morte, número disso aqui. Meu filho, ó, e daí? Fazendo restrição, fazendo não sei o quê. Os hospitais de campanha nem usado direito foi. Porque falaram que é no seu... E aí? Então, essas teorias tá muito malucas, essas teorias, olha, eu quero é número. Nós precisamos começar a exigir números desse cientista. Esse negócio de jornal sair falando, não, porque o cientista lá, não me interessa, meu filho. O cara pode ser quem ele for, ele pode ser o Papa, pode ser quem for. Falou, eu quero prova, eu quero número, ensaio em laboratório. O que mostrou no laboratório? O laboratório mostrou XYZ. Maravilha. Em cima disso daí, eu vou tomar decisão. E não você. E não um só vai tomar decisão para mim. Igual o governador aqui do estado de São Paulo. Muito prepotente. Né? Inclusive, o presidente do Partido Novo também pensou do mesmo jeito. Nós temos que obrigar. Obrigar? Ah, tenha paciência, rapaz. Vamos lá. Mais um aqui. Homenagem à AFP, jornal AFP. Homenagens a professor decapitado. Um mundo de gente saindo. Sabe o que é isso daí? Guerra Santa. Vocês lembram daquela historinha que tinha vindo uma onda e todo mundo ficou, é isso aí. E depois mudou, aí não aconteceu mais? Pois é. Agora tá voltando de novo. Isso daqui, incitação a religiões, tá? Vamos lá pra gente encerrar, só para terminar esse assunto aqui. Vamos lá. Aí na FP também. Tailandeses desafiam autoridades. Medidas do governo para evitar os protestos tailandeses foram à rua nesse domingo e ato pede dissolução do parlamento. Ou seja em qualquer lugar do planeta, as pessoas estão se reunindo. Ó, lá na França tá proibido, lockdown. Lotou de gente na praça lá. Ah, como é que é bonitinho, né? Tá tudo fechado, toque de recolher, mas para esse protesto reuniu o povo, saiu tudo pra rua e fez. Tailândia também, todo mundo pra rua, reunindo, botando pra quebrar. O planeta tá em caos, todos os países estão ebulindo de dentro pra fora. Pode ser qualquer país do planeta, tá tudo ebulindo de dentro para fora. O que isso vai dar de impacto no financeiro, eu não sei. Mas que não é coisa boa, não é coisa boa. E normalmente, quando tudo isso acontece, cria uma instabilidade muito grande e a resolução para isso acaba se tornando bélica. Então, vamos tentar analisar o que dá para ser analisado. Gente, vamos terminar por aqui que o vídeo já ficou comprido para chuchu. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe imensamente. Namastê.